Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. O Corinthians já sabe qual será o adversário das quartas de final da Copa do Brasil. Sorteio realizado hoje, no início da tarde, na sede da CBF no Rio de Janeiro. Definidos aí os confrontos e as datas dessas partidas. Eu vou trazer todos os detalhes aqui para vocês. Vamos falar também sobre o Lucas Veríssimo, zagueiro que o Corinthians estava interessado, mas o Benfica pediu alto demais e, assim como o Al Hilal com relação ao Cuéllar, as coisas ficaram mais difíceis. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo. Se inscreva aqui no canal, depois da vinheta eu te conto tudo. Muito bem, indo direto ao assunto, o Corinthians já está no Equador para o jogo contra o Independiente Del Valle, amanhã, 7 horas da noite. Não esqueçam, tá, gente? Perdão, 7 da noite desta quarta-feira. Jogo importantíssimo e que vale a permanência do Corinthians na Copa Libertadores. Uma derrota, tchau, acabou a competição para o Timão. Então, o Corinthians precisa vencer para se manter vivo e com esperanças de classificação, já que o último jogo é contra o Liverpool na Neoquímica Arena. Corinthians enfrentou 6 horas de voo, jogadores chegaram no início da madrugada na capital equatoriana e descansaram, fizeram um pequeno treino durante o dia, né, para dar aquela soltada na musculatura ali, todo mundo mais agora tem que descansar um pouco mesmo, viagem longa, o jogo é difícil, não tem muito mais o que fazer, é mais um trabalho de movimentação para soltar a musculatura aí dos atletas. Então o Corinthians pronto para o jogo de amanhã contra o Independiente Del Valle, imagino que não tenhamos novidades em relação à escalação, será muito provavelmente o time que venceu o Atlético Mineiro por 2-0 na Neoquímica Arena, pela Copa do Brasil. Então, o Vanderlei não deve fazer nenhum tipo de alteração aí, a não ser que alguma coisa aconteça de hoje para amanhã. Comenta aí, você acha que o time tem que ser esse mesmo? Bom, vamos falar sobre a Copa do Brasil. Copa do Brasil, Corinthians que eliminou o Atlético Mineiro nos pênaltis, venceu no tempo normal por 2-0 e nas cobranças de pênalti acabou vencendo por 3-1. Cássio pegando o pênalti do Hulk e o Corinthians avançou. Hoje, início da tarde, por volta das 13 horas, 13 e pouquinho, na sede da CBF no Rio de Janeiro, foi feito o sorteio já das quartas de final. 8 equipes nos potes, e aí o Corinthians foi a primeira equipe a ser sorteada. Primeiro papelzinho que saiu o Corinthians. E o adversário? América. Se a gente considerar que temos Palmeiras, São Paulo, Grêmio, Bahia, Flamengo e Atlético Paranaense, na teoria, o América seria o menos difícil. Mas ultimamente tem sido. O Corinthians costuma se enroscar contra o América jogando lá no estádio Independência. E eu vou até passar uns números aqui de confrontos para vocês. No retrospecto geral, Corinthians e América já se enfrentaram 25 vezes. Tá? O Corinthians venceu 9 e o América 8, tendo aí 8 empates. Então existe um equilíbrio muito grande. O Corinthians só está à frente por uma vitória. Esses números já mudam quando o jogo é lá no Independência. Lá são 11 partidas, 3 vitórias do Corinthians e 4 empates. 4 vitórias do América e 4 empates. O Corinthians lá marcou 12 gols e sofreu 14. Tá? Então, a vantagem do Corinthians, a mínima vantagem do Corinthians, ela acontece dentro da Neoquímica Arena, onde tivemos aí o restante dos confrontos. Então, é um adversário chato, é um adversário que vem complicando a vida do Corinthians. No último final de semana, o Corinthians foi derrotado lá no Independência, perdeu por 2-0 para o América. Então, na teoria, como eu falei, é o menos difícil. Na prática, tem sido enjoado. E o que preocupa, claro, é que o Corinthians, fora de casa, tem ido muito mal. O primeiro jogo deve acontecer no dia 5 de julho. 5 de julho, o primeiro jogo, e pelo sorteio, a primeira partida será lá em Belo Horizonte,
no estádio Independência. E o Corinthians decide a vaga, a semifinal, na Neoquímica Arena, no dia 12 de julho, provavelmente 12 de julho, caso pode ter alguma outra alteração ali, mas 12 de julho inicialmente, o jogo de volta na Neoquímica Arena. Então o Corinthians decide a vaga em casa. Eu acho melhor, eu gosto de decidir em casa, porque você já chega sabendo o que você tem que fazer. Importante é conquistar um bom resultado fora de casa. E normalmente nessa Copa do Brasil, por exemplo, o Corinthians não tem ido bem, né? Perdeu de 2-0 para o Remo fora de casa e perdeu do Atlético Mineiro por 2-0 fora de casa. No ano passado, perdeu do Atlético Goianiense por 2-0 fora de casa. Então, o Corinthians, os últimos jogos aí fora de casa em Copa do Brasil, tem realmente preocupado bastante. Mas, adversário definido, os outros confrontos são Palmeiras e São Paulo, Grêmio e Bahia, e Flamengo e Atlético Paranaense. Tá? Quem passar na chave do Corinthians, entre Corinthians e América, enfrenta o vencedor do jogo entre Palmeiras e São Paulo. Então, na semifinal, poderemos ter, ou, caso o Corinthians passe, o Corinthians enfrentando Palmeiras ou São Paulo. A mesma coisa o América, passando pelo Corinthians, também terá aí São Paulo ou Palmeiras pela frente. E no outro grupo, Grêmio e Bahia, o vencedor enfrenta quem sair vencedor do jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense, tá? Então, tá aí, confirmado já o chaveamento até a final. Então, vencedor de Corinthians e América pega o vencedor de Palmeiras e São Paulo. Jogos bons. Vamos ver se em julho já teremos Matias Rojas. Será que ele já vai estar em campo na Copa do Brasil? Será que ele já vai estar em condições de estar defendendo o Corinthians? É uma boa possibilidade. Comenta aí o que você achou do sorteio. Foi bom pro Timão? Me diga, quero saber. Para a gente encerrar o vídeo, vamos falar sobre o Lucas Veríssimo. O Corinthians segue aí no mercado e aí as coisas ficaram mais difíceis com o Cuéllar em função do alto valor pedido pelo Al Hilal, perto ali dos 6 milhões de euros. A gente está falando em mais de 30 milhões de reais. E o Corinthians tirou o pé. E o Corinthians também estava mais ou menos naquele namoro com o Lucas Veríssimo. O jogador quer vir, o Corinthians quer o jogador. O Corinthians hoje tem 4 zagueiros apenas. Bruno Mendes, que a gente não sabe se fica. O Gil, o Caetano e o Murilo. Esses jogadores é os que são relacionados, é o que estão jogando ultimamente. Então, para uma temporada que ainda será longa, temos até dezembro aí em termos de competição, 4 zagueiros é muito pouco. Né? Se o Vanderlei quiser optar sempre pelo esquema com 3 zagueiros, só teremos um no banco. O dia que um tiver suspenso ou machucado, não teremos reservas. Então, o Corinthians segue aí no mercado em busca de um zagueiro. O nome era Lucas Veríssimo. O Benfica não está muito afim de empréstimo. O Benfica quer vender, o Palmeiras também de olho no jogador, outros clubes, o próprio Flamengo também interessado no Lucas, mas a questão é, para o Corinthians ficou pesado. O Benfica quer 10 milhões de euros para liberar o jogador. Isso a gente está falando aí em aproximadamente entre 50 e 55 milhões de reais. É bastante dinheiro, é uma grana que não é fácil de ser conquistada aí pelo Corinthians, não é fácil de ser disponibilizada para o Timão em termos de contratação. Comenta aí, é muito caro o Lucas Veríssimo por 10 milhões de euros? Dá a sua opinião, quem pode ser contratado pelo Timão? Quero saber. Deixe seu like, se você gostou aqui do conteúdo, se inscreva no canal e às 9 da noite a gente volta com mais 12 em Campo aqui para você. Valeu, grande abraço, tchau, tchau.